Olá, como vocês estão? Todos bem? Hoje é dia 13 de junho de 2025, estamos numa sexta-feira, eu sou Isa Rita, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, fazia nosso vídeo 1915. E aqui em Juiz de Fora é feriado, o padroeiro da cidade é Santo Antônio. E a devoção de Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora, remonta à época que ela era ainda uma vila. Aí foi construída uma capela em homenagem ao Santo Antônio por um fazendeiro chamado Antônio Vidal em 1741. Em 1850, a capela de Santo Antônio foi elevada à categoria de paróquia e se tornou matriz da cidade. Então é aqui, por isso hoje nós temos um feriado aqui em Juiz de Fora. Mas Santo Antônio ele ficou com a fama de casamenteiro. Não que ele fizesse propaganda do casamento, mas acontece que ele ajudava as moças para conseguirem um dote, um enxoval, né? E assim poderiam casar. Na época dele lá tinha que ter enxoval, né? E é muito interessante que ficou conhecido como, né, o santo casamenteiro. Então, existe muitas moças fazendo simpatia com Santo Antônio, né? Muitas colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo, pedindo para o amor chegar em 3 meses, ainda dão um prazo, né? Tem outros que pegam o Santo Antônio, né, a figura de barro, amarra em volta dele e depois deixa pendurado de cabeça para baixo até que se consiga um casamento. Mas eu tenho uma história muito interessante que foi verídica. Já aconteceu, deve ser mais ou menos uns 60 anos por aí, ou mais. Quem contava essa história era a tia Filomena, que era irmã da mamãe, Nair Maria. E ela contou porque ela conheceu a moça e realmente o que eu vou descrever aqui aconteceu. Uma moça já estava ficando, porque na época, né, da nossa mãe, das nossas mães, as pessoas que lá para os 20... Não, então deve ter muito mais do que isso. Deve ter mais de 60 anos, tem sim. Então as moças, na época dos nossos pais, né, chegavam lá para os 20 anos, já era considerado titia, porque não casavam-se muito cedo. Então essa moça, a história eu conheço há 60 anos, mas a história é mais antiga. Então essa moça já era considerada titia e ela queria casar. Então, o que ela fez? Ela pegava o Santo Antônio, colocou debaixo, de cabeça para baixo, ainda dentro de um vidro com água, ainda por cima, né? A tortura era maior. E aí ela passou muito tempo e nada dela casar, nem de arranjar nenhum pretendente. Aí um dia ela ficou muito chateada, ela morava num sobrado, daquelas casas antigas. Aí ela ficou chateada, o que ela fez, né? Pegou o Santo Antônio, tirou, desamarrou e jogou pela varanda abaixo, né? E nisso, a imagem caiu assim, ó, na frente de um rapaz. Mais um pouco, ele poderia até morrer, porque a imagem era pesada, se caísse na cabeça dele, né? Aí ele olha, né? Porque ali, no caso, era a varanda da moça, mas era daquelas casas antigas, bem altas. E ele bateu lá na porta, né? E a moça veio atender. E o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. E ela conseguiu finalmente casar. Porque ela era uma moça muito bonita, mas não tinha ainda aparecido ninguém, né? Então aí acabou que a simpatia que ela fez deu certo, né? Ela jogou Santo Antônio com tanta raiva lá embaixo. Poderia ter um acidente, né? Mas o rapaz foi fisgado pelo amor. Então tem muitas histórias interessantes, mas essa daí eu me lembro que a minha tia contava e ela falou que era verdade porque ela conhecia a moça, né? Então a gente vê assim quantas coisas interessantes, né, estão ligadas aí a Santo Antônio. E aí nós aqui em Juiz de Fora estamos então em feriado, né? Numa sexta-feira, né? E com frio que está aqui, não tá fácil, gente. Mas
É isso aí. Nós vamos, então, agradecer a Deus esse dia maravilhoso, né? Pedindo as bênçãos de Santo Antônio para todos nós, não só de Juiz de Fora, mas para todas as pessoas do mundo inteiro, né? Que a proteção de Santo Antônio chegue a todos nós, né? E agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele nos dá. Aí eu quero chamar a atenção que nesse feriado eu fiz questão de usar o óculos número 1 para agradar a minha madrinha Sandra Eiterer e o colar para agradar a mãe Cacau, né? Então, como eu falei na Cacau, tem que mandar um beijinho pro Gil, né? Para ele não ficar triste, o ciumento. E aí nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo, como eu disse a Deus, todas as dádivas, pedindo suas bênçãos para todos nós e não deixemos de orar uns pelos outros. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.